2016, às 20 horas e 21 minutos. Primeiro, eu quero me desculpar pelo atraso e justificar, junto a todos, que quarta-feira, devido à chuva, teve um raio que atingiu a Câmara dos Vereadores, onde danificou, comprometeu o sistema de câmeras, internet, os computadores, devido àquele temporal. Por isso que não está sendo transmitida a sessão ao vivo. E o som consegui arrumar hoje, o diretor, o pessoal veio e conseguiu arrumar o som. Considerando disposto no artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Eu solicito a primeira secretária, por gentileza, fazer a leitura da defesa dos autos de prestação de contas, número 43710, dígito 6, /09, de responsabilidade dos senhores Isaac Tavares da Silva e Roberto Coelho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Roberto Coelho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG 3.318.250, dígito 3, e do SIC MF, número 439.520.469-49, residente domiciliado à rua Doutor Paulo e Silva, número 944, em Carlópolis, Paraná, por seu advogado também já qualificado no mesmo processo com qualificação e endereço constantes do anexo instrumento de procuração, vem respeitosamente ante Vossa Excelência apresentar defesa e contestação no processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2010, 43.710, dígito 6/09. O que faz pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos e nos seguintes termos. O exame detido do presente processo demonstra que o senhor Roberto Coelho não agiu com dolo, má-fé e nem causou qualquer dano ao erário ou ao patrimônio público, sendo que as irregularidades apontadas referem-se apenas e tão somente a equívocos contábeis e falhas contábeis de responsabilidade funcional do contador do município. Com efeito, o parecer prévio do TCE Paraná não aponta qualquer dolo, má-fé, apropriação ou desvio de recursos públicos, o que por si já é um atestado de honestidade conferido ao senhor Roberto Coelho. Necessariamente, a aplicação da norma legal não se pode deixar de verificar de forma objetiva o princípio da proporcionalidade, evitando imputação de responsabilidade desarrazoada que não guarde relação com gravidade e a lesividade do ato praticado. Essa orientação se amolda aos princípios de justiça e permite uma adequação das reprimendas às circunstâncias subjetivas do agente ao dano material ou moral efetivamente causado. É necessário que se analise a intensidade da ofensa aos valores sociais protegidos pela ordem jurídica e as circunstâncias peculiares do caso concreto, dentre elas, o grau de dolo ou culpa com que se ouve o agente, levando-se em conta o desenvolvimento da execução orçamentária e as efetivas consequências do fato. Ausente do dolo e a má-fé, dos atos imputados como irregularidades não se destaca a presença de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não tendo ocorrido nenhum atentado ao princípio da moralidade administrativa. Na exegene e na aplicação das regras de direito público não se pode punir condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, quando ausente a má-fé
do administrador público. A má-fé é premissa inarredável de qualquer ato administrativo irregular e a inegabilidade só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública coadjuvados pela má-fé do administrador. Miguel Reale, com acerto, afirmou que a lei surgiu a plano tão alto que passou a ser única fonte do direito, esclarecendo que o problema da ciência jurídica resolveu-se, de certa maneira, no problema da interpretação melhor da lei. Do corpo formalizado das regularidades, não se aponta nenhuma que tenha sido provocado o ato de suplicância. A responsabilidade é do complemento necessário do dever e da obrigação. Observa José Augusto Aguiar que a responsabilidade é resultado da ação pela qual o homem expressa o seu comportamento em face desse dever ou obrigação, da responsabilidade civil. Encontra-se o suplicante na situação de quem, tendo agora conhecimento da violação possível de uma norma, se vê exposto a consequências desagradáveis decorrentes de uma possível violação, que não deu causa. Não estando mais no exercício do cargo, não tendo como determinar a apuração de responsabilidades para a punição dos culpados. No caso, em comento, não se aponta a presença de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres de municipalidade. É salutar que o aplicador da lei é um caso concreto, tenha sempre em mente a doutrina anglo-americana da ponderação dos interesses em conflito, ou a doutrina alemã do princípio da proporcionalidade, sopesando os fatos e suas consequências jurídico-administrativas. Impede ser observado que todos os serviços relacionados foram efetivamente prestados e as mercadorias regularmente entregues, não se apontando, por esta razão, desvio de recursos públicos. Em razão do exposto, e pelo mais que poderá ser suprido pela inteligência e cultura jurídicas de Vossas Excelências, é a presente para apresentar a defesa de Roberto Coelho em relação aos fatos, cuja defesa será sustentada oralmente da tribuna desta e Casa Legislativa, pedindo que e esperando o defendente que o parecer prévio emitido pelo TCE Paraná seja completamente rejeitado. A rejeição ao parecer prévio emitido pelo TCE Paraná é a medida recomendada pela moralidade, pelo direito, pela justiça. Pede deferimento Carlópolis, 25 de outubro de 2016, Alcides Soares de Oliveira Neto. Senhor presidente, fazer a leitura do parecer do relator. Eu peço por gentileza para a secretária fazer a leitura. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de decreto legislativo número 2 de 2016. Primeiro, identificação da propositura. Dispõe sobre o processo número 43710-6/09 TCE Paraná, Acórdão de Parecer Prévio número 70 de 2014 de prestação de contas do Poder Executivo do município de Carlópolis referente ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do senhor Isaac Tavares da Silva e Roberto Coelho. 2. Conclusão do relator. Trata o presente da prestação de contas dos senhores Isaac Tavares da Silva e Roberto Coelho,
Prefeito que sucedeu a gestão do primeiro exercício de 2007. Primeiro, tendo em vista o parecer prévio do Tribunal de Contas pela rejeição das contas referentes ao exercício financeiro de 2007, esta comissão analisou o recurso de revista impetrado pelos gestores e conclui que todas as irregularidades foram sanadas. 2. Considerando as irregularidades observadas pelo Tribunal de Contas foram sanadas no prazo legal e que, segundo a súmula do Tribunal de Contas, as irregularidades sanadas devem ser consideradas regulares. Súmula número 8 da Corte de Contas do Paraná. Observada a regularização de improbidade sanável, as contas deverão ser julgadas regulares quando o saneamento houver ocorrido antes da decisão de primeiro grau. 3. Diante da análise feita pela Comissão de Finanças e Orçamentos ao processo número 43710-6/09, entendemos que, em virtude do recurso de revista apresentado pelos gestores, o qual comprova as irregularidades foram sanadas. Apresentamos o pronunciamento pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 2 de 2016 em tramitação nesta Casa de Lei. Sala das Comissões, em 13 de setembro de 2016, Ivete Cuenca Machado, presidente, Denilson Bernardino da Silva, relator, Aparecido Alves Liberto, membro. Eu gostaria de conceder o tempo de 15 minutos ao advogado do ex-prefeito para a defesa oral. Senhor presidente, senhores vereadores, a defesa do julgado Roberto Coelho, antes de iniciar seu pronunciamento, senhor presidente, queria até consultar a mesa, que são dois processos distintos de prestação de contas, com dois ex-prefeitos envolvidos, no caso, o ex-prefeito Isaac Tavares da Silva, pelo exercício financeiro de 2007, e o ex-prefeito Roberto Coelho, pelo exercício financeiro de 2010. Neste caso, eu consulto a mesa e os demais vereadores, como se tratam de questões idênticas, situações similares, se a defesa pode usar da tribuna apenas uma vez, fazendo referência aos dois processos, para não nos alongarmos demais, não perdermos tempo discutindo duas vezes a mesma matéria. Se isso fosse possível, eu faria uso da palavra neste momento aqui, não só pelo ex-prefeito Roberto Coelho, no processo aí que a senhora secretária acabou de ler, mas também do ex-prefeito Isaac Tavares da Silva. Como o plenário é soberano, coloco o pedido verbal do advogado Dr. Alcides em votação única. Se vocês tiverem, todos, na maioria, concordarem de fazer uma defesa só, os dois processos são dois processos, mas são quase o mesmo teor. Se vocês concordarem... Senhor presidente, eu concordo, não vejo nada por que ele não fazer só uma defesa, porque os dois relatórios que eu fiz, junto com a presidente e o membro, são contra o Tribunal de Contas, sim, em favor aos dois ex-prefeitos. Então, tá em discussão? não temos, a Câmara não vai se opor contra os prefeitos, sim, contra o Tribunal de Contas, porque foram sanadas. Está em discussão ainda? Nada a discutir, coloca em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Dr. Alcides. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, a Constituição da República, ao conferir ao Poder Legislativo, seja o Poder Legislativo da União, que é o Congresso Federal, seja o Poder Legislativo do Estado, que é a Assembleia, seja o Poder Legislativo Municipal, que é esta Igreja Casa de Leis, ao conferir o julgamento das contas do prefeito municipal, o fez por uma razão muito sábia. O julgamento das contas do gestor público, ela não pode estar hermeticamente fechada dentro dos rigores das normas contábeis. O gestor público,
ele administra, especialmente o prefeito municipal, e especialmente nas pequenas cidades, uma gama de interesses. O gestor público municipal, ele cuida dos interesses da educação municipal, mas cuida também dos interesses do lazer da população. Ele cuida dos interesses da política de saúde pública, mas cuida também das questões atinentes à agricultura, à piscicultura, e no caso do município como Carlópolis, da fruticultura. Enfim, o gestor atende um universo muito amplo de interesses. Isso faz com que ele necessite ter uma equipe administrativa que o ajude a gerir atos e recursos. E ao gerir estes atos e recursos, eles precisam estar documentados e prestado contas junto ao órgão que examina essas contas, que é o Tribunal de Contas do Estado. Se o Tribunal de Contas do Estado estivesse preparado para julgar as contas do prefeito, por que o tribunal não julga? Se limita a emitir um parecer, cujo parecer pode ser referendado pela Câmara Municipal, como ele pode ser rejeitado pelas câmaras municipais. Isso ocorre porque a lei, sábia como foi, entendeu que somente os representantes do povo podem julgar o gestor público. Porque há casos em que uma questiúncula contábil, um detalhe de lançamento num sistema, num módulo de contabilidade, não foi observado por um funcionário do departamento de contabilidade, pelo contador, e entre tantas atribuições, uma prestação de contas assim segue para o tribunal e acaba recebendo um parecer prévio pela rejeição das contas. Por isso que vossas excelências hoje são julgadores, estão no papel de juízes que a Constituição da República conferiu a vossas excelências. E ao julgar este caso, vossas excelências precisam também ser tão sábios contra a Constituição. E por quê? Porque estamos falando de dois ex-gestores, Roberto Coelho e Isaac Tavares da Silva, que ainda vivem em nossa comunidade, que ainda trabalham em nossa comunidade. Frequentam os mesmos ambientes que frequentamos, os mesmos restaurantes, os mesmos supermercados, farmácia, as mesmas igrejas, as mesmas ruas, as mesmas praças da cidade. Vossas Excelências conhecem ambos. O ex-prefeito Roberto Coelho acorda todos os dias, de segunda a segunda-feira, às 4 da manhã, para fazer pão em sua padaria. O ex-prefeito Isaac Tavares da Silva, Vossas Excelências encontram ele todos os dias, subindo ou descendo as ruas desta cidade, desvairadamente, para atender o hospital, para atender a clínica dele, para ir na casa de um cliente, para acudir um ou outro paciente. Nenhum dos dois, senhores vereadores, ficou rico na prefeitura de Carlópolis. E Isaac passou por lá 3 vezes. Nenhum dos dois conseguiu alcançar uma situação econômica e patrimonial capaz de permitir a eles que sobrevivessem e que garantisse a sobrevivência de suas respectivas famílias, sem acordar às 4 horas da manhã, como o ex-prefeito Roberto Coelho, ou sem subir e descer as ruas dessa cidade para as clínicas e hospitais, como o ex-prefeito Isaac Tavares da Silva. E isso por uma razão muito simples. Não agiram com dolo nos casos relatados nas prestações de contas. Não se apropriaram de valores, não enriqueceram, não desviaram dinheiro público. O processo de prestação de contas, sob a mesa diretora da Câmara, não aponta, vereador Carlos
Aparecido Carlos de Camargo, um só real desviado pelo ex-prefeito Isaac Tavares. Ambos os processos, vereador João Aparecido de Camargo, não indica a existência de um só centavo desviado pelo ex-prefeito Roberto Coelho. O que existe são questiúnculas contábeis. São situações de meros lançamentos contábeis que não foram observados na hora de fechar a prestação de contas. Vou me reportar a um deles para os senhores. No caso do ex-prefeito Isaac Tavares da Silva, a prefeitura de Carlópolis tinha conta no Banco Itaú. O Tribunal de Contas entendeu que as contas do ex-prefeito Isaac devem ser rejeitadas porque ele manteve uma conta do município no Banco Itaú. Ocorre que, tão logo alertado pelo Tribunal de Contas, o ex-prefeito Isaac Tavares da Silva correu, fechou a conta no Banco Itaú e manteve as contas do município apenas no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Vamos rejeitar as contas do Isaac porque inadvertidamente, por um descuido, mantinha contas do município no Banco Itaú? No caso do ex-prefeito Roberto Coelho, o tribunal atestou que num determinado período foi investido 24,86% da receita na educação, quando deveria ser investido 25%, faltou 0,14% para ser investido. É evidente que foi investido. Basta lembrarmos que num determinado momento, alunos foram transportados pelos transportes escolares existentes em nosso município, e a conta, ao invés de ser lançada na educação, um exemplo, foi lançado nos gastos com agricultura ou com lazer, como pode ter acontecido muitas vezes, quando estudantes de primeiro grau e de ensino médio são levados a jogar futebol, vôlei, handebol em outras cidades. É por essa razão que nós entendemos, da defesa de Isaac Tavares da Silva e de Roberto Coelho, que dois ex-gestores que convivem em nossa comunidade, que vossas excelências, todos aqui presentes, sabem que não enriqueceram a custa do erário e cuja prestação de contas não aponta sequer R$1 desviado, não podem ter as contas rejeitadas e carregar essa mácula, essa mancha pela vida, por causa de situações contábeis absurdamente levadas ao pé da letra pelo Tribunal de Contas do Estado, que como sabe que pode errar e como sabe que julga mal e julga errado, não julga. Quem julga é a Câmara Municipal de Carlópolis. Por isso que nós confiamos no julgamento justo, correto de vossas excelências e esperamos que as contas sejam efetivamente aprovadas. É o que tinha a dizer a defesa. Algum vereador está em dúvida, quer fazer alguma pergunta? Não é nem pergunta. Como eu li os dois processos, tem também a falta de envio de recolhimento de INSS. Né? Também tem no processo, num deles. Então, falta de envio de documentos, não quer dizer que não foi pago, foi pago. Esse 0,18 também não quer dizer que teria que gastar os 25%. Então, por isso que no relatório que eu fiz contra o Tribunal de Contas, porque não é porque uma defesa que nem o Dr. Alcides disse do trabalhador que eles são, se eles tivessem feito um desvio de verbas do município e constasse aí, eu seria a favor do Tribunal de Contas. Mas não é pelo discurso ou pela defesa, é pela realidade que existe nas duas prestações de contas. Então, antes, eu peço por gentileza para a primeira secretária fazer a leitura do projeto de decreto legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2016. Súmula. Dispõe sobre o processo número 43710-6/09 TCE Paraná, acórdão de parecer prévio número 70 de 2014,
de prestação de contas do Poder Executivo do município de Carlópolis, referente ao exercício financeiro de 2007. A Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições previsto no parágrafo 2º do artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal, apresenta o seguinte: projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada as contas do Poder Executivo do município de Carlópolis, Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do prefeito senhor Isaac Tavares da Silva e do senhor Roberto Coelho, prefeito que sucedeu o gestor do exercício de 2007, ambos gestores do exercício de 2007. Artigo 2º. Este projeto de decreto legislativo entrará em vigor na data de sua aprovação. Sala das Sessões, João Luiz Claro, 13 de setembro de 2016, Ivete Cuenca Machado, presidente, Denilson Bernardino da Silva, relator, Aparecido Alves Liberto, membro. Coloco em discussão única o projeto de decreto legislativo número 02/2016. Nada a discutir. Antes de eu fazer a votação, eu peço para o assessor da presidente, hoje, procurador jurídico dessa casa, explicar para, não só para os vereadores já estão cientes, mas como é votação única, para o público presente, do jeito que a presidência vai conduzir essa votação. Boa noite, senhores vereadores. Reparem que o projeto de decreto, ele fala pela aprovação das contas. Como a aprovação é contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, para essa aprovação ser confirmada, é necessário que 6 vereadores, ou seja, 2/3 dos vereadores da casa, aprovem. E como é de costume da casa, quem aprova fica sentado. Então, para todos entenderem, quem for a favor, permaneça sentado. Se 6 vereadores permanecerem sentados, as contas estarão aprovadas. Certo? Não há dúvida. Coloco em votação única o projeto de decreto legislativo número 02/2016. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Eu peço, por gentileza, para a primeira secretária fazer a leitura do parecer do processo número 18.514, dígito 3/11. Não, perdão. É isso mesmo. O parecer prévio. Esse é do... Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Ao projeto de decreto legislativo número 3 de 2016. Identificação da propositura. Dispõe sobre o processo número 18.514, dígito 3/11, TCE Paraná, acórdão de parecer prévio número 254 de 2012, de prestação de contas do Poder Executivo do município de Carlópolis, referente ao exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do senhor Roberto Coelho. 2. Conclusão do relator. Trata o presente da prestação de contas do senhor Roberto Coelho, prefeito do município de Carlópolis no exercício financeiro de 2010. Primeiro, muito embora o parecer prévio do Tribunal de Contas seja no sentido da rejeição das contas, o parecer do Diretório Municipal de Contas, bem como o Ministério Público de Contas, foram no sentido de aprovação. 2. Considerando que as irregularidades observadas pelo Tribunal de Contas foram sanadas no prazo legal e que, segundo o DCE Ministério Público de Contas, que
que por este motivo lhe confere a regularidade, bem como nos termos do seguinte julgado citado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Súmula número 8 da Corte de Contas do Paraná. Observada a regularização de improbidade sanável, as contas deverão ser julgadas regulares quando o saneamento houver ocorrido antes da decisão de primeiro grau. 3. Diante da análise feita pela Comissão de Finanças e Orçamento, ao processo número 18.514, dígito 3/11, opinamos pela aprovação das contas do senhor Roberto Coelho. Apresentamos o pronunciamento pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 3 de 2016, em tramitação nesta Casa de Lei. Sala das Comissões, em 13 de setembro de 2016, Ivete Cuenca Machado, presidente, Denilson Bernardino da Silva, relator, Aparecido Alves Liberta, membro. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Roberto Coelho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG número 3.318.250, dígito 3, e do SIC-MF número 439.520.469, dígito 49, residente domiciliado à rua Dr. Paulo e Silva, número 944, em Carlópolis, Paraná, por seu advogado também já qualificado no mesmo processo, com qualificação e endereço constantes do anexo instrumento de procuração, vem respeitosamente ante Vossa Excelência apresentar defesa e contestação do processo de prestação de contas do exercício financeiro de 2010, o que faz pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos e nos seguintes termos. O exame detido do presente processo demonstra que o senhor Roberto Coelho não agiu com dolo, má-fé e nem causou qualquer dano ao erário ou ao patrimônio público, sendo que as irregularidades apontadas referem-se apenas e tão somente a equívocos contábeis e falhas contábeis de responsabilidade funcional do contador do município. Com efeito, o parecer prévio do TCE Paraná não aponta qualquer dolo, má-fé, apropriação ou desvio de recursos públicos, o que, por si, já é atestado de honestidade conferida ao senhor Roberto Coelho. Necessariamente, na aplicação da norma legal, não se pode deixar de verificar de forma objetiva o princípio da proporcionalidade, evitando imputação de responsabilidade desarrazoada, que não guarde relação com gravidade e lesividade do ato praticado. Essa orientação se amolda aos princípios de justiça e permite uma adequação das reprimendas às circunstâncias subjetivas do agente e ao dano material ou moral efetivamente causado. É necessário que a análise da intensidade da ofensa aos valores sociais protegidos pela ordem jurídica e as circunstâncias peculiares do caso concreto, dentre elas, o grau de dolo ou culpa com que houve o agente, levando-se em conta o desenvolvimento da execução orçamentária e as efetivas consequências do fato. Ausente do dolo e má-fé, dos atos imputados como irregulares, não se destaca a presença de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, não tendo ocorrido nenhum atentado ao princípio da moralidade administrativa. Na exégene, a aplicação das regras de direito público não se pode punir condutas meramente irregulares, suscetíveis de correção administrativa, quando ausente da má-fé do administrador público. A má-fé é premissa inarredável de qualquer ato administrativo irregular e da ilegalidade. Só adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da administração pública coadjuvados pela má-fé do administrador. Miguel Reale, com acerto, afirmou que a lei surgiu a plano tão alto que passou a ser única fonte de direito, esclarecendo que o problema da ciência jurídica resolveu-se, de certa maneira,
no problema de interpretação melhor da lei. Do corpo formalizado das irregularidades, não se aponta nenhuma que tenha sido provocada por ato do suplicante. A responsabilidade é complemento necessário do dever da obrigação. Observa José Augusto Aguiar que a responsabilidade é resultado da ação pela qual o homem expressa o seu comportamento em face desse dever ou obrigação. Encontra-se o suplicante na situação de quem, tendo agora conhecimento da violação possível de uma norma, se vê exposto a consequências desagradáveis decorrentes de uma possível violação, que não deu causa. Não estando mais no exercício do cargo, não tem como determinar a apuração de responsabilidades para punição dos culpados. No caso em comento, não se aponta a presença de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação de bens ou haveres da municipalidade. É salutar que o aplicador da lei, a um caso concreto, tenha sempre em mente a doutrina anglo-americana da ponderação dos interesses em conflito, ou da doutrina alemã do princípio da proporcionalidade, sopesando os fatos e suas consequências jurídico-administrativas. Impede ser observado que todos os serviços relacionados foram efetivamente prestados e as mercadorias regularmente entregues, não se apontando por esta razão desvio de recursos públicos. Em razão do exposto e pelo mais que poderá ser suprido pela inteligência e cultura jurídicas de vossas excelências, é a presente para apresentar a defesa de Roberto Coelho em relação aos fatos cuja defesa será sustentada oralmente da tribuna desta Casa Legislativa e, pedindo e esperando o defendente que parecer prévio emitido pelo TCE Paraná seja completamente rejeitado. A rejeição ao parecer prévio emitido pelo TCE Paraná é a medida recomendada pela moralidade, pelo direito e pela justiça. Pede deferimento, Carlópolis, 25 de outubro de 2016, Alcides Soares de Oliveira Neto. Como há pouco ficou decidido para esse plenário que o uso da sustentação oral pelo Dr. Alcides valeria pelos dois, então está em discussão única o projeto de decreto legislativo número 03 de 2016. Nada a discutir, como o Dr. Paulo explicou há pouco. Coloque em votação única. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Gostaria também de agradecer a presença do Sargento Evoli, que está conosco também. Não havendo mais projeto de lei, nós vamos para o nosso expediente. E antes de fazer a leitura do expediente, eu gostaria que o Dr. Paulo se pronunciasse a respeito do que chegou para essa casa aqui. A primeira secretária vai fazer leitura só do... Pode falar, fale sim. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Carlópolis. Fernando Vieira Martins, brasileiro, divorciado, autônomo, portador da cédula de identidade RG número 2.354.617, dígito 5, e do SIC MF número 009.604.518, dígito 38, residente e domiciliado à rua Projetada, 1019, em Carlópolis, Paraná, vem pelo presente fundamento no artigo 7º, 1º e 3º do Decreto-Lei
número 201/67, oferecer denúncia contra o vereador Edenilson Bernardino da Silva, em razão dos seguintes fatos. Primeiro, o denunciado é vereador com assento nesta Casa Legislativa e também foi candidato à reeleição nas últimas eleições, tendo sido reeleito com 288 votos. 2. É público e notório que o denunciado integra a bancada de apoio ao atual prefeito, sendo seu mais destacada integrante, conforme os registros das sessões da Câmara Municipal, em atas, gravações das sessões em vídeo e áudio e demais documentos. 3. Nos meses de agosto e setembro do decorrente ano, portanto, em duas oportunidades distintas, o denunciado procurou pelos senhores Ricardo José Pires e Silvio Pires, dirigentes e representantes da empresa Pires Limpeza Urbana Limitada, empresa que presta serviços de limpeza pública para o município de Carlópolis, o que fez o integrante da bancada de apoio ao atual prefeito, portanto, como vereador da situação e, ao mesmo tempo, como candidato à reeleição, para o fim de exigir dos mesmos uma contribuição para a sua campanha à reeleição, cuja contribuição os senhores Ricardo e Silvio Pires não poderiam negar, já que contratados e prestadores de serviços para a Prefeitura de Carlópolis. 4. Importante ressaltar que, segundo os senhores Ricardo e Silvio Pires, o denunciado já havia exigido em outras oportunidades uma contribuição dos mesmos por conta do contrato que estes mantêm com a Prefeitura, sendo que por temor de uma rescisão do contrato ou atraso proposital do pagamento mensal que a Prefeitura está obrigada, a família Pires prestava a contribuição exigida pelo denunciado. 5. Cansados, revoltados e indignados com essa situação, Ricardo e Silvio Pires decidiram registrar as duas últimas visitas do denunciado, conforme se constata no exame dos 2 vídeos que instruem a presente denúncia, nos quais é possível verificar e constatar a veracidade dos fatos afirmados na presente peça. Inclusive, é possível ver e ouvir o vereador Edenilson recebendo dinheiro, além de ser possível ver e ouvir o vereador Edenilson afirmando também que estaria comprando votos e que um dos meios para a compra de votos seria através de carteiras de habilitação que estariam sendo disponibilizadas ao denunciado por Nenê do Detran, da Autoescola Nenê. 6. A conduta do denunciado configura crimes gravíssimos, já levados ao conhecimento do Ministério Público do Paraná, sendo que, com tal agir, o denunciado também violou o artigo 7º, 1º e 3º do Decreto-Lei nº 201/67, o qual preceitua que, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, primeiro, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 7. Sem dúvida alguma, ao exigir da empresa Pires o pagamento de determinadas quantias por conta do contrato que estes mantêm com a Prefeitura, o agir do denunciado caracteriza ato de corrupção, sendo também induvidoso que sua conduta é incompatível com a dignidade do exercício da vereança, constituindo-se em gravíssima inobservação do decoro com sua conduta pública, passíveis tais graves condutas com cassação do mandato do denunciado. 8. Os graves e sérios fatos
imputados ao denunciado estão claramente comprovados nos vídeos que integram esta denúncia, bem como poderão ser corroborados pelos senhores Ricardo José Pires e Silvio Pires. Em razão do exposto, é apresente para oferecer denúncia contra o vereador Edenilson Bernardino da Silva, requerendo o ora denunciante que a presente denúncia seja lida na primeira sessão após o seu protocolo e que seja o plenário consultado sobre o seu recebimento e, caso recebida, seja constituída a comissão processante através do sorteio de 3 vereadores dentre os desimpedidos, os quais deverão eleger deste logo o presidente ou relator da comissão, prosseguindo-se nos termos da lei do regimento interno desta Casa de Leis. Pede deferimento Carlópolis, 24 de outubro de 2016. Fernando Viana Martins. Eu gostaria que o Dr. Paulo se manifestasse a respeito quando ocorre uma denúncia dessa na casa. Para nós é... Senhor presidente, a denúncia acho que foi protocolada hoje às 11h30 da manhã. E como ela já instrui na própria inicial, ela vem baseada no Decreto-Lei 201 de 67. E o nosso regimento interno, no artigo 64, ele diz que todo processo de cassação do mandato do vereador obedecerá aos preceitos da Lei 201 de 67. Então, o Decreto 201 de 67 é uma lei federal que preceitua sobre todos os processos de cassação de agentes públicos, que são julgados pelo Legislativo. E, nesse caso, eu vou ler aqui o artigo 5º, que é o rito de como a Câmara deve proceder no recebimento dessa denúncia, para decidir se vai ser aberta a comissão processante ou não. Então, o artigo 5º ele fala que o processo de cassação de mandato de prefeito pela Câmara ou vereador, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação de provas. Aí, no caso, ela vem, acho que instruída de um vídeo, ou 2 vídeos, se eu não me engano. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar. Não é o caso, porque o denunciante é um eleitor. Sobre a denúncia de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal, também não é o caso, para os atos do processo, e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. No caso seguinte, a deposta denúncia, que é o caso que nós estamos vivenciando agora, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pela maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Então, em suma, presidente, a denúncia já foi lida. O senhor deve colocar em votação o recebimento da denúncia. Se for aprovada por maioria simples, a comissão será constituída de 3 vereadores que o senhor deve sortear. Aí a prova é o vídeo. Eu não sei daí como é que o senhor vai fazer, se os vereadores vão querer ver o vídeo, ou se já a denúncia escrita já é suficiente para eles votarem sobre o recebimento. O que fala no artigo 201? Não, é isso que eu acabei de ler. Segue da prova? Tudo que eu acabei de ler. Segue da prova. Isso. A prova faz parte da denúncia. Aí fica a critério dos vereadores, se vai... Precisa ver a prova, se não precisa, se vai votar assim mesmo. O senhor pode colocar em deliberação aí. Então, como o plenário é soberano, coloco em discussão primeiro, depois em seguida votação única. Conforme rege o nosso regimento interno, eu coloco em votação, discussão primeiro, se os vereadores querem ver o vídeo, que é a prova, né, segundo o que está na denúncia, ou não. Senhor presidente,
Silvio Pires. Eu nunca pedi nada para ele. Ele doou para a campanha do Pezão de espontânea vontade. Se ele gravou, ele usou de maldade, que na janela dele tinha batata, Pezão, e não foi eu que colei, ele mesmo colou. Na traseira do carro dele, ele mesmo colou. Então, eu estou tranquilo, tanto é que não estou revoltado, não estou alterado. Quando eu fico bravo, eu fico alterado, eu não estou bravo. Tá. Você Senhor presidente. Está em discussão ainda. Só um minutinho, eu não concluí. Só que quando é uma denúncia que estão falando, que ele fez, é uma denúncia em fórum eleitoral. É uma denúncia de campanha. Não é denúncia da minha administração no meu período que eu estou exercendo até o final desse ano. Então, eu não vi como foi cabível o presidente aceitar essa matéria aqui, sendo que é de cunho do fórum eleitoral. Se é uma denúncia de campanha. Se eu fui pegar, que está falando, que filmou, que eu peguei, um valor que é o que ele doou para a campanha do Pezão, como outros comerciantes, outros doaram para vários candidatos. Então, se ele está julgando que eu pressionei, que eu pedi, que eu exigi, essa denúncia teria que ser em fórum eleitoral. É uma denúncia de campanha política. Eu não sei porque trouxe para a Câmara de Vereadores. Então, o senhor acolheu essa denúncia. Então, é responsabilidade sua como presidente à mesa. Tranquilo. Tanto é que nós temos o plenário, e o plenário é soberano. Aqui o regimento é bem claro, né, doutor Paulo? A respeito do recebimento. Não, a denúncia ainda não foi recebida. O plenário tem que deliberar sobre o recebimento. A lei é bem clara, eu acabei de ler aqui. Queria lembrar que todos os vereadores têm imunidade parlamentar para qualquer tipo de julgamento. Então, segundo o procurador, a atitude do presidente receber, está tudo ok, né? Ok. Tá. Eu acho que qualquer cidadão tem direito de fazer uma denúncia. E eu acho que a gente tem a obrigação de acatar uma denúncia. Não, mas não está ainda em discussão, deixar bem claro para os nobres vereadores, a respeito se vai acatar a denúncia ou não. O que está em discussão é se vai demonstrar o vídeo ou não. Senhor presidente, só uma coisa. Até eu acho que até não precisaria passar, mas como é que nós vamos aceitar uma denúncia se nós não estamos nem sabendo o que é? Então eu acho que mais do que obrigatório você passar, eu acho que acho que a maioria dos vereadores concordo. Então como é que nós vamos saber uma denúncia que nós não estamos nem sabendo o que é? Como é que nós vamos votar a favor ou contra uma coisa que nós não sabemos? Então eu acho que isso aí é uma coisa, você me desculpe, mas a prova não é o vídeo? Procurador. Só um momento, só que doação de campanha é uma coisa. Exigir propina é exigir em contrato. Chega lá, vou arrumar um contrato para você. Se é uma licitação, como que você vai arrumar um contrato para alguém? Doação de campanha é uma doação de campanha. Entendeu? Mas aí, se ela for doada, ela tem que ser registrada e contabilizada. Vamos pela ordem, né? Que aqui nós não podemos chegar à conclusão. Primeiro, nós estamos seguindo o rito da Câmara. Nós não podemos instigar ninguém. Nós temos que manter a ordem nessa casa. Quem somos nós? Tem tudo. Nós aqui representamos a população. Aqui é uma casa de lei, aonde nós temos que seguir nosso regimento interno. Agora, então, ainda está a discussão se eu coloco, se passa o vídeo ou não. Então, eu, na minha opinião, a denúncia, nós temos que acatar a denúncia. Né? É uma denúncia, coisa nós acatamos. Sobre o vídeo, eu acho que cabe a nós, vereadores, examinar a denúncia e encaminhar para os órgãos competentes. Que, no caso, se vir para nós, se for para nós julgar, tudo bem, mas se for para fora eleitoral julgar alguma coisa, teria que ser eles para julgar. Mas o recebimento da denúncia, eu não tenho nada contra, porque cada um de nós, como se diz, não deve, não teme, não tem, né? Esse é o que sempre diz, né? Quem não deve, não teme, né? Nada. Só não estou temendo nada. Você sabe que eu sou um homem alterado, tem hora. E eu estou tranquilo, porque eu não temo. Vereador Denilson, vamos pela ordem. Não pode, não, se você viu, guarde para você. Depois você vê. Não preciso guardar para mim, porque é público. Vereador Esse vídeo chegou aqui depois do almoço, eu já vim aqui, eu já vi. Pela ordem, né? E o senhor está calminho porque o senhor está com medo, tá? Eu acho que... Olha... Eu sei a hora que eu ajo
no tom de voz, na qualidade, eu sei. Eu sou uma pessoa instruída, eu sou uma pessoa culta, eu tenho meus estudos, eu não sou nenhum ignorante, entendeu? O senhor chamou a gente de incompetente no palanque, mas sabe por que nós somos incompetentes? Porque nós achamos mais coisa disso do senhor, por isso nós somos incompetentes. Vereadora Rafaela, olha, eu na função de presidente, eu tenho que cumprir a lei. Aqui todos são vereadores, são diplomados, eu tenho que manter a lei dentro dessa casa. O que eu sigo é o regimento interno e eu sigo o procurador jurídico dessa casa, porque nós somos leigos nessa parte jurídica. Nós temos tudo o regimento interno para seguir e nós temos o procurador, a parte jurídica nossa que nos orienta, porque aqui ninguém é formado em direito. De acordo com o que foi passado, que foi lido do procurador, eu vou colocar em votação única, antes de colocar em discussão se aceita ou não aceita a denúncia. Coloco em discussão única, votação única, perdão, se os vereadores concordam em passar o vídeo ou não. Quem for a favor de passar o vídeo, segundo o que está na denúncia, permaneça sentado, e quem for contra passar o vídeo, se levante. Procurador jurídico? Aprovado. Eu peço, por gentileza, que aqui não é um julgamento, tá? É apenas uma denúncia, onde essa casa decide receber ou não. Nós não podemos chegar a conclusão precipitadas para julgar pessoas que nós não temos poder disso. É até lamentável a gente, na função de vereador, presenciar, né, uma situação dessa, mas a função nossa é essa. Secretária, consta em ata que está passando o vídeo, tá? Com o plenário lotado. E o nome das pessoas estão tudo marcado aqui. Mas registrou a candidatura dele. Não, ele entrou com impugnação. Falou pra mim, Galera. Pensei que era Brasil, Croácia e Polônia. É handebol, né? Não, Brasil cai fora. Brasil cai fora? É. Masculino. E as meninas? Não, os meninos estão indo no bairro. Mas fala, rapaz. Mas fala mesmo. Fala mesmo, senhor. Pode ir. Não, como eles tocam, falam, gente, né? Você me ensinou aquele quebrado? Não é muito fácil. Por cima. O encantamento. Né, cara? Mas é boa esse tamanho essa casa, né? Eu gosto dessa casa aqui. Toda vez eu gostei dessa casa. Sério, né? Sério, né, cara? Toda vez eu gostei dessa casa. Ih, rapaz, morou tanta gente que já que quando eu era eletricista, morou gerente de banco, sabe? Eu vinha fazer um servicinho pra ele. Calor? Tá quente, velho? Fala uma coisa. Então hoje eu pode deitar, cara. O Barbão nem? Não. Ele não queria, ele queria o calçadão. Eu falei, eu se fosse candidato, eu não quero. Ou ali no Sanito. Tem um cômodo vago no Sanito. É, mas ele é grande, acho que tá bom. Então, no Sanito ali tem um grande ali. No Sanito? É.
falei, eu não sei nem estou aqui. Mas aqui, gente, é caçador de... É? Nossa, é lotérica, é a pessoa que vai no mercado barateiro, é a pessoa que sobe a padaria, é a pessoa que vai nas lojas, e ali é sombra. Não, por quê? Pegar dinheiro pra você. Pegar dinheiro pra você. Pensei que ia levar pra benzer lá pro povo. Esquentou, velho? É só de eu chegar perto de você, já esquentou isso aí. O pé quente mesmo. É luz de madeira? Não é hoje não, lá dia 20. Não tem problema, as crianças falam assim pra mim, ô Pezão! Eu falo assim, oi! Eu falo, mas não sou Pezão. Ele contou R$500 de 10 anos. Você tem nem aquele... Esse cara não é... Pessoal, por gentileza, pela ordem, né? Vai 3? Vai 4? Não, foi quinta, né? Segunda-feira o Vitória chamou eu lá na farmácia. 400. Chamou lá na farmácia. Não errei, pode aí. Não errei, pode aí. Se eu fosse passar a segunda, era tudo. Não passou não. 100, 200, 300, 150. Foi conferido? Não, ele acho que foi conferido, mas assim, né? Sempre é... Não, presta atenção, ó. Que se vê, Pessoal, pela ordem. Na casa dele, no vídeo e áudio. Não tem não arrumar dinheiro pra ele? Hã? Não tem não arrumar dinheiro. Nele? É. Não tem. Hoje ele falou, eu falei assim, eu falei pra ele assim, não deu tempo de eu dar, rapaz. Mas Silvinho, olha, rapaz, vai dar gosto de fazer essa campanha. É, né? Agora chegou o pé daí, né? Agora chegou o pé. Sabia? Está quebrado, né? Vai ficar fora. Está quebrado, não vieram, mas está quebrado. É, castigo que tá aí, nós. Esquece, ela vai ficar hoje. Mas quebrou o pé? Quebrou o pé, É vontade de ser pezão, o Isaac não deixou. Oi, cara, você não tem Face no teu celular? Tem. Ou você tem internet direto dele ou Wi-Fi? Wi-Fi. Não, abre pra você ver aí. Eu postei meu... Não sei, você tem ou não? Não, Face eu não tenho. Não? Aquela decisão, o Bruno tá no grupo do WhatsApp que o Pezão mandou pra ele. 2 folhas, né? Não, mas eu ia falar pra você entrar, eu fiz uma publicação. Oi? Deixa eu ligar aqui, Batata, você entra no seu daí. Não. Oi? Depois você vê. É? Não, vai lá, depois você vê. Eu publiquei Pezão, assim, e o Santinho dos dois lados. Não, pode lá ver o negócio, tá? Aí como é que eu ia falar? Aí eu escrevi lá embaixo, frase assim. Então, já chegou perto de hoje. Se eu já dá de cama hoje lá, já. O que eu dormi hoje? Domingo. Você dormiu na rua hoje? Não sabia não. Viu, Carlos? Adiciona aí no Face aí. Não, é que eu mesmo não tenho. Você não tem Face? Por isso não. O Bruno tem. Ô, Bruno! Vem aqui. O Bruno tem, não. Adiciona depois? Ou já tô no teu... Quantas horas disso ainda? Sai amanhã. Calor? Calor vai essa porta. Eu tenho, não tem? Você tem eu? Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhada. Adiciona depois. Eu, hein? Viu? Você tem mais de uma pé? Não, quebrou o pé, Dona. Não, ventilação. Só um? Quebrado os dois. Não é carro, passei o carro. Onde você tá lá, deixa eu chover? Lá na chácara tá ficando os cavalos, os bichos. Eu quero bastante, hein? Deixa eu jogar lá. Na hora que eu saí de lá tava chuviscando. Daí eu cheguei em casa, entrei pra dentro, fui fechar a casa, daí que caiu a chuva. Eu nem sei aqui, mano. Tem?
Lúcio Bernardino? Aí, você já viu aí? Essa pra mim, João Paulo parava de encher o saco dos outros. Mas de quem que tá enchendo o saco? Não, o rapaz lá embaixo, ele é filho do Joãozinho, trabalha igual prefeitura. O rapaz cortou uma árvore aí. Então. Pode cortar. Dinheiro que tem que ser feito, que o homem vai dar 2 horas no lugar. Tem o prato vão 2 de volta pra dar de volta lá. Eu levo certo novo, eu levo pra contar pra você aqui, João. Lembra? Depois fala pra Ele mora muito cemitério, ele fala assim. É filho que João Castilho, que acho que João trabalha na prefeitura e guarda. Mora com a dona Elza, que morreu. Joãozinho. O filho dele. Anda podando jardim, ele não tem que fazer, ele cortou jardim aí. O Zé Carlos mandou ele embora, ele vai Zé Carlos, né? O Zé Carlos mandou ele embora. Então ele faz sempre coisa do Zé Carlos mandou ele embora. Ele corta uma árvore. Você disse, eu cortei uma árvore. O filho da dona Bastiana? Não. O quê? Não é filho da dona Sebastiana, não é? Eu não sei. Ele mora onde? Jogando na campanha. Ele tá cemitério, eu fico assim, lá na frente. O pai dele mora no cemitério, trabalha lá. Vai em frente, perto da casa dele. Não dá não sabia pra fazer na casinha. Então ele falou, o cara fez para botar 2 horas para ele, 2 dias, brigou para levar, para botar. Trouxe a muda? Arrumou muito, Mas ele cortou a árvore, o que estava acontecendo com a árvore? Eu não sei. Se a árvore estiver doente, pode cortar. Se a árvore estiver... Ô Bruno, curte aí. Curte o quê? Curte. Pessoal, pela ordem, por favor. Por favor. Por gentileza, eu peço silêncio. Chão, passa! Tá vendo o NPDR, saiu o negócio do Pedrão, né? Agora, Do qual? da liberação dele pra ser. Saiu já antes de ontem. Mas ele não saía? Não, o Ministério Público só faltava o Ministério Público que definir, né? É, né? É. Aí você viu, aí já publicaram, né? Ah, tá no NPDR.
você, Batata. Viu, senhorinho? Eu vi. O Ricardo saiu o dinheiro comigo. Eu até passei no Beto deixar uma fácil pra lá. Ele estava lá, nem a mulher dele que estava, agora o Ricardo ligou, estava no Adilson. Deixar uma fácil para Adilson. Entendeu? Aí eu apaguei. Agora que eu lembrei, estava no meu WhatsApp. O Uber tá lá, levou pra ele. Eu morei embora na Gata. Sabe o bar que é o de França? Sim. Um japa morava ali? Ali? Não falou pra mim antes, né? Porque ontem eu passei por lá, sugeri pra tirar lá, foi o Fernando lá. Lá sempre vem aqui gravar com o Beto, né? É. Sim. Tá boa também, Beto. Agora se viu. 200. Ai, ia falar pra você. 300. 400. Ó. Ficou 20 por Bruno, se quiser, fala com ele aí. Ah, não, você deu 20 pro Bruno? Ah, beleza. Aquele o Ricardo deu? Deu, não, ficou cheio, sabe? Não, o Ricardo deu? Deu. Ah, beleza, então não tem problema. Eu tenho aqui. Não, é louco, rapaz. O Bruno tem um valorzão que ele pra certinho, você falou. Hã? Certinho, né? Não deu certo a viagem. Ah, deu. Depois outra vez já ajudaram eu. Ali tudo, o pessoalzinho ali tudo ajuda eu. Você faz um favor para aquilo, os outros agradecem também. Ali, ó, pega o Roberto, a mulher do Roberto, o filho do Roberto. O Ruquinho, a mulher dele. O Pedrinho, a mulher. São 7. É, então. Então, que dia eu falava, foi levar o Ruquinho, mas como assim? O Ruquinho? Ah, é o Ruquinho do Giro do Alfeu. Aí foi, eu dei 480, né? Isso. Agora parou. Acabou. O que você vai botar? Qual a eleição? Hã? O que você vai eleição? Ah, eu tô bem tranquilo. Sossegado, com a vitória na mão. Sabe quando você tá com a vitória na mão? Você tá com a vitória na mão. Quando você tá preocupado, você começa a ficar louco. Você começa a correr. O senhor ó, tá você trabalhando pra mim, tá o Endinho, tá o Zé da Muleta, tá o Baixinho Bigodinho. Foi feito toda a cidade. Os dois andaram a cidade inteira e estão indo de novo. Eu não fui em lugar nenhum na cidade. Não deu tempo. Eu tô indo nas fontes, certo? Então, agora o que eu tô fazendo? Eu tô indo nas fontes. Tá vendo? Então, ó, eu fui. Não tive tempo para eu sair. Eu fui domingo retrasado. Domingo passado, domingo retrasado. Eu saí da minha casa, era 4 horas. Saí, entrei no Zé ali, cunhado da Marina do Garbelote. Pezão, batata. O dito gênero dele, pezão e batata. 4 votos. Fui no Moacir, pezão e batata. Beleza, são 6. Fui no Antônio Cearense, pezão e batata. 8. O gênero dele na Fia, 10. Aí subi no Bastiãozinho pra cima, no sítio do irmão Zé Mansur. Ali do. Então são mais 2 são 12. E a mulher foi no Pedrão 13. Fui no Anjo do João, que a mulher é 15. Fui do Adriano, não fui do Garrincha. Então vai do padre e a mulher. 18. Aí tem um filho dele. Depois vou ter que trabalhar com o cartão e eu sou de proteção, mas tipo assim, né? Sou 18. O Zé Taquara é. São 20, vai a Virgem, 22. Vai pra você ver. Aí o Adriano, mas o Adriano é um acerto de competência, então vai 24. Pessoal, pela ordem, não suspenda a sessão. Pessoal, por gentileza, pela ordem, senão suspenda a sessão na função do presidente. Tá? Por gentileza.
Pessoal, vão pela ordem, né? Vão pela ordem, vão seguir de acordo com o regimento interno nosso, tá bom? Conforme o plenário deliberou, foi feito o que o plenário deliberou. Agora, eu peço ao procurador jurídico explicar como que vai ser a votação. Então, como o procurador jurídico acabou de relatar, maioria simples, votação única. Se a maioria simples acatar, daí eu, na função de presidente, farei o sorteio de 3 vereadores para formar a comissão processante. Coloco em discussão única. Nada a discutir. Coloco em votação única. Quem for a favor de recebimento da denúncia, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Agora, nós vamos fazer o sorteio de 3 vereadores para formar a comissão processante. Deixar bem claro para todos que isso aqui é só o recebimento da denúncia, aonde foi unânime, e aonde nós estamos fazer o sorteio para formarmos a comissão processante. Daí vai ter tudo um trâmite legal, aonde nós vamos conduzir aqui nessa casa. Peço para a primeira secretária, para a secretária da casa, fazer o procedimento. Senhor presidente, o senhor pode nomear os vereadores para dar uma olhadinha nos nomes, se está todo mundo certinho, se está todo mundo ali, se não está, né? Eu nomeio o vereador Márcio, vereador Huck, para dar uma conferida nos nomes, por favor. Se o vereador Nilson quiser participar, fique à vontade. Senhor presidente, está ausente aqui o vereador Montanher, que não está presente, e o denunciado, que é o vereador Denilson. O resto está todo mundo presente aqui. Tá. Os vereadores podem declinar da decisão, ou seja, recusar fazer parte da comissão, desde que tenha uma justificativa plausível.
Aí quem justificar vai ser sorteado outro em seguida. Conforme o Dr. Paulo colocou, o vereador que for sorteado, se ele quiser se recusar a fazer parte da comissão, tem que ser uma justificativa plausível, que convença os demais vereadores. E lembrando que o vereador Luiz Montanher não está presente, né? Tá ok? Os nomes? Senhor presidente, nomeio mais um vereador para fazer o sorteio, ou 3 vereadores, a seu critério. Por gentileza, eu nomeio a vereadora Ivete e a vereadora Rafaela para fazer o sorteio. Vereador João Aparecido, Huck. Vereador João Aparecido, Ruquinho, primeiro. Vereador Carlinhos Aparecido Carlos Camargo. Vereador Carlinhos do Açougue. Ainda não. Ligou. Só um minuto. Eu estou em tratamento de saúde. Eu não sei se quanto tempo vai, quanto tempo eu vou ficar ausente, que amanhã eu estou indo para Curitiba e tenho mais ou menos, tenho que marcar uma cirurgia. E assim, lá no hospital, eles falaram que eu vou ter que ficar fazendo um tratamento de 30 a 60 dias por causa da infecção que eu tenho no joelho. Plausível a justificativa do vereador Carlinhos. Todos têm o conhecimento, até ficou por uns dias afastado dessa casa. Vereador Carlinhos, justificativa aceito pelo presidente. Sorteia outro vereador. Senhor presidente, o terceiro vereador sorteado é o vereador Márcio. Vereador Márcio. Agora a gente vai fazer o sorteio do outro vereador. Márcio substitui o vereador Carlinhos. Segundo vereador. Agora, vereador substituto. Vereadora Ivete. Vereadora Ivete, terceira vereadora. Próximo passo, senhor presidente, os 3 se reunirem e já eleger de imediato o presidente e o relator da comissão. Conforme o Dr. Paulo acabou de falar, na função hoje de procurador, os 3 vereadores se reunirão e entre eles decidirão como será composta a comissão processante, presidente, relator e membro. Fica a critério dos 9 vereadores. Senhor presidente, eu só quero fazer um pequeno lembrete, falar uma pequena coisa só. Que se esses vagabundos aqui, como fomos chamados, tivesse aprovado a PP, imagine o senhor o que teria sido acontecido, né? Que se foram aí R$500, pouca coisinha, como se disse, né? Imagine 25 milhões que era a PP, né? O que teria acontecido com Carlópolis hoje. É só isso. A palavra está livre ainda. Alguém mais quer fazer uso da palavra?
Lembrando os nobres vereadores, público presente, que apenas foi acatado, foi recebido a denúncia. Tá? Boa noite a todos. Eu gostaria só de falar algumas palavras, porque como eu sempre digo, eu não sou político, eu estou na política. Então esse tipo de coisa para mim é desprezível, porque eu jamais, como eu não sou perfeito, acho que eu devo ter meus defeitos, como todo cidadão tem. Mas nós fomos acusados de tanta coisa nessa campanha, durante 4 anos, dizer que foi nós, cidadão como esses um que está aparecendo aí, dizer que é nós que fechamos o hospital, nós que não deixamos o prefeito trabalhar. Então, eu sempre digo, em minha defesa, só digo uma coisa, eu gostaria que alguém apresentasse, não é um projeto, é uma linha que nós atrapalhamos esse município. Muito pelo contrário, né? Eu acho que se tem alguém que defendeu esse município aqui, esse alguém chama Damin, Dona Ivete, Rafaela, Humberto, o Márcio. Então, ser chamado de... Fomos chamados aqui de urubu. Fomos chamados de urubu, outra, vocês não sabem, mas fomos chamados de urubu. Até, inclusive, nós trouxemos uma definição de urubu. Urubu é limpa a carniça, né? Limpa a podridão. Então, acho que nada mais justo do que abrir uma processante e, pelo menos, vocês... Isso é só um começo, viu? Vocês podem ter certeza que vai vir muita coisa por aí. E essas pessoas, não é só um, não. Muitas pessoas vão pagar por humilhar vocês, né? Nós fizemos de tudo para defender vocês aqui, pode ter certeza. Jamais fiz qualquer coisa errada. Mas essas pessoas que mentiram, tapearam, humilharam, gente morreu por incompetência de pessoas no poder. Você veja bem, hoje, não sei se tem algum funcionário do posto de saúde, não tem nem papel higiênico, gente. Isso falta 2 meses e pouco ainda para acabar o mandato. Então, gente, pelo amor de Deus, isso aí é administrar? Então, ainda fez 3.000 votos. Então, o povo tem que... A gente está vendo todo dia na televisão, e o povo tem que se conscientizar, porque é brincadeira. Pessoas honestas são muito poucas. Então, gente, vamos moralizar. Eu sempre digo que a gente tem que começar de baixo, porque lá de cima é difícil. Eu também acredito que lá de cima é difícil. Então, a gente tem que começar pelo nosso município, que é um município pequeno, todo mundo conhece todo mundo. Mas, gente, pare de acreditar em mentira, em promessas, por favor. Eu acho que a população merece saúde, educação, estrada, tudo isso aí é obrigação do prefeito. Se ele não pode fazer, ele vem e fale para o cidadão por que não faz. É simples assim. Se eu não tenho dinheiro, ele chega e fala. Não falar que é os outros que não deixam fazer. Ou se é os outros que não deixam fazer, que apresente documento. Tão covardes que são, que não fazem isso. Infelizmente, muita gente acredita, né? Mas eu tenho uma esperança que vai mudar. Então, muito obrigado, senhor presidente, por coisa. E eu espero que tenha um bom resultado essa comissão processante. Só isso. Muito obrigado. A palavra está livre. Eu só queria pegar um gancho na fala do Damin. Não quer usar a tribuna, vereador? Rapidinho, Então. só uma fala a respeito do hospital. Tanto que nós quisemos ajudar, que depois que foi feita a CI, nós fizemos uma investigação, foi constatado várias irregularidades, e essa casa foi omissa, porque foi votado o relatório de várias irregularidades, foi votado contra. Muitos de vocês aqui não sabem disso, mas tem um relatório aqui nessa casa, que qualquer um de vocês que vier aqui e quiser pegar esse relatório, tem todas as irregularidades ali no papel para vocês verem. E eu estou muito contente de ver essa casa cheia aqui hoje. E eu queria que vocês viessem mais vezes, porque só com vocês vindo aqui na casa, vocês vão saber a verdade. Então, se vocês quiserem saber a verdade, vocês venham aqui, mesmo que não dê para vir no dia da sessão,
Querem saber alguma coisa? Vem aqui na Câmara, os projetos estão aqui, está tudo aqui. Venham aqui saber a verdade, gente. Só isso. A palavra está livre ainda. Vereador Carlinhos, vereador Denilson, vereador Huck. A CI vai ser tornada pública de novo aqui para o pessoal ouvir e saber o que acontecia e o que aconteceu lá, que não funciona o hospital, né? Como presidente dessa casa, nada mais, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e parabenizar todos vocês pelo respeito com essa casa, com as autoridades aqui que vocês escolheram. E faço da palavra da vereadora Rafaela que vocês venham nessa casa assim, acompanhem a função do Legislativo, participe das sessões e agradecer a todos pelo respeito com o presidente, com os vereadores, com essa casa. Isso aqui que nós fizemos hoje aqui é tudo seguindo nosso regimento interno, a lei orgânica, aonde tudo é deliberado pelo plenário, tudo quanto é atitude, a gente segue à risca nosso regimento interno. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial ao sargento Evoli, que está presente também, e desejar a todos uma boa noite, e em nome de Deus declaro encerrado a presente sessão.